Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo de reparo aqui pra vocês. Mas antes da gente começar o vídeo aqui, eu vou estar passando uns avisos aqui, tá? Já vou passar os avisos bem de começo agora, para não ter risco de vocês pularem aí, né? Acontece várias vezes, as pessoas assistem os vídeos, mas não vê os avisos, né? Enfim, vamos passar bem de comecinho aqui. Eu tô recebendo muitas mensagens nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, para ser mais específico, e no e-mail também. Inclusive no e-mail é muito, tá? São muitos e-mails que eu recebo. O pessoal querendo mandar equipamentos para reparo, placa de vídeo para reparo, né? Quem tá por dentro aí e acompanhou os vídeos anteriores e assistiu os vídeos sem pular, sabe que eu não estou trabalhando mais com isso, tá? Eu parei de receber equipamentos para reparo, parei de trabalhar com isso, pelo menos assim, do jeito que eu estava, né, com o público aberto, recebendo placas em massa, não estou recebendo mais. As placas dos vídeos anteriores, né, são exceções, casos esporádicos, são placas que passam por alguns critérios e filtros que eu estipulo, tá? E isso quando eu estou com um tempinho livre aqui, eu falo assim, acho que dá pra mim receber uma plaquinha, porque como eu falei pra vocês, isso é meio que um hobby também pra mim, tá? Então quando eu tô mais de boa e tal, eu recebo uma plaquinha pra tá mexendo nela aí nesse meu tempo e criando conteúdo pra vocês, beleza? Porém, eu vou falar aqui pra vocês de 4 desses principais filtros. Tem mais, mas eu vou falar só dos 4 principais. Primeiro, não recebo placas que já passaram por tentativa de reparo, tá? Ou pelo próprio dono da placa, ou mandou para algum outro técnico, alguma outra assistência e condenaram a placa, devolveu para o dono e o dono quer mandar para mim. Não recebo placa nessas condições mais, tá? Somente placas virgens e que o dono sabe a procedência da placa, beleza? Outro critério é placas de mineração. Não recebo mais placas de mineração, inclusive eu tô, não sei quando, não vou prometer, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre mineração, beleza? Os efeitos, os riscos que a mineração causa à placa de vídeo, tá? Então, placa de mineração não recebo, sem chance. O pessoal já mandou algumas aqui, mas foram omitindo, tá? Falando que não era de mineração, que era placa de uso pessoal, mas o pessoal acha que consegue enganar a gente, né? Placa de mineração, elas têm sintomas característicos. Os defeitos são quase sempre os mesmos, tá? MCU do chip gráfico queimado, memória queimada e o chip gráfico em si, aquela resina que fica em volta do die, né? Ali no controlador de memória fica escuro, fica preto, tá? E as memórias também, elas ficam muito escuras em cima, tá? Realmente tira até o suco das memórias, né? Então é característico. Então teve placas que já chegou para mim nessas condições que eu mandei de volta e devolvi, beleza? Então placa de mineração não recebo. Outro critério é placas antigas. Eu não recebo mais placas antigas, pessoal. O pessoal quer mandar para mim aí HD 7850, R9 270X, R9 270. Não recebo essas placas antigas mais, pessoal. Por quê? Porque não compensa, tá? Não compensa para o cliente fazer reparo nessas placas. A menos que a placa tenha algum valor sentimental e o valor do reparo não seja problema para o cliente. Porque na grande maioria dos casos, o valor do reparo em uma placa dessa fica mais alto do que o próprio valor de uma placa dessa usada no mercado. Então realmente não compensa, tá? A gente que é técnico, a gente trabalha com valor mínimo, porque a gente trabalha para ter lucro, claro. E a gente tem que ter lucro e ainda tem que arcar com os gastos de energia elétrica, insumos, que não é barato, tá? O maquinário ali puxa muita energia elétrica, então não compensa, beleza? Então essas placas GTX 760, GTX 670, enfim, não recebo, tá? Geralmente falando da NVIDIA, tendo ali a NVIDIA como base, geralmente geração 900 para cima e da geração 900 também, 970 para cima. 950, 960 não recebo mais. E quarto e último critério, placa de região litorânea, tá? Pessoas aí que moram perto do mar, da praia, a placa chega aqui pra gente numa situação caótica, que inclusive placa danificada por conta de oxidação de maresia, nem a própria garantia da placa de vídeo cobre isso, tá? Isso se enquadra em mau uso, beleza? Sal e circuito eletrônico é como se fosse a igreja e o capeta. São duas coisas que não combinam, não pode ficar próximas uma das outras, tá? O ar que a gente respira tem umidade, certo? E em região litorânea, essa umidade do ar, ela tem sal, tá? E o sal, ele é altamente condutivo. Você joga sal na água, a água vira um condutor elétrico perfeito, como se fosse um metal derretido, falando de um grosso modo, tá? Então, placas que funcionam ali perto da praia, ela está em contato constante com essa umidade, com sal,
E ao longo do tempo esse sal começa a impregnar ali no circuito. O circuito pode fechar curto. Isso já peguei muitas placas assim com chip gráfico queimado, porque a umidade vai se penetrando embaixo do chip gráfico na solda BGA, até que chega um nível que fica muito saturado de sal ali, que fica fechando curto no próprio chip gráfico, tá? E o sal também, ele acelera o processo de oxidação, tá? As placas oxidam muito rápido, enferrujam muito rápido, ficam numa situação horrível. Todas as soldas da placa ficam... Se você pega o componente com a mão, assim, ó, empurra ele, ele quebra, ele solta, a solda quebra, fica podre a solda, tá? Então essas placas, o reparo é inviável pra gente, tá? O trampo que dá, o tempo que gasta, refazendo todos os pontos de solda, não dá, beleza? É muita dor de cabeça, eu não recebo essas placas mais. Enfim, pessoal, lá no meu Instagram, pra quem me acompanha lá no Instagram, inclusive vou deixar, o Instagram eu sempre deixo, o Instagram e o Facebook meu eu sempre deixo aqui na descrição, mas se vocês ainda não me seguiram lá, acessa o link aí, entra no meu Instagram e segue lá. Lá no meu Instagram eu sempre tô postando alguma coisa lá, eu posto dicas, curiosidades e coisas do meu dia a dia também. Inclusive eu postei lá no meu Instagram essa informação de que eu não estava recebendo placa de vídeo. Inclusive eu vou colocar aqui para vocês, tá? Tô aqui com o meu Instagram aberto, caleb.ytb, vocês sigam aí. Aqui para baixo eu fiz esse post aqui há um tempo atrás, explicando que eu não estava recebendo equipamento. Inclusive avisando que nem mensagens referentes a isso no direct eu estaria respondendo. Portanto, se eu não respondi a sua mensagem referente a isso, é por conta disso, tá? É muita gente, eu não dou conta, pessoal. É muita gente. Todo dia que eu acordo são dezenas e dezenas e dezenas de mensagens em todas as redes sociais e eu não tenho tempo para ficar respondendo todo mundo, infelizmente, tá? Então deixei aí o aviso. Inclusive aqui na descrição da publicação eu deixei as indicações aqui. O pessoal pergunta, mas você tem alguém para indicar? Tenho, tá? Burt e o Paulo Gomes. Confiança total no trabalho de ambos, tá? São pessoas aí que eu não preciso nem te falar, vocês já devem conhecer. Porém, eles estão meio sobrecarregados lá. O Bush eu não sei, mas o Paulo Gomes eu vi uns posts dele aí anteriores que ele também não parou de receber porque estava lotado lá também. Então, vou deixar aqui mais uma indicação incrível para vocês, tá? Que é o Vinícius Naibert. Ele é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Quem aí é da cidade pode estar levando até em mãos, mas ele recebe pelos correios também. Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. Vou deixar a página dele no Facebook da King Tech, é o nome da empresa dele aí. Vou deixar aqui na descrição também. E, pessoal, é um cara que eu conheci ele pelo Instagram. Foi uma das pessoas que mandou mensagens pra mim no direct no Instagram. Eu entrei no Instagram dele e o que já me chamou a atenção de cara nele é que o cara tá construindo um Boeing 737, um simulador, claro, tá? Não tenho o que falar. Só daí vocês já sabem, já dá pra vocês terem uma noção do tanto que o cara é foda, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já tenho até ele aqui, ó, Vinícius Naibert, beleza? Esse é o Instagram dele, sigam ele aí também. Se vocês forem entrar em contato para mandar equipamento para reparo, eu não sei se ele responde pelo Instagram, tá? Acho que ele responde pelo Facebook aqui. Página dele aqui é o King Tech. Curtam a página dele também, sigam ele aí, beleza? E aqui tem o WhatsApp dele, enfim. Então ele posta diversas coisas aí referente a reparo de placa de vídeo. Ele é muito bom no que faz, beleza? Eu não preciso nem de falar quanto a isso, confiança total no trampo dele. E aí, voltando aqui no Instagram dele, vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, ó, rapidão. Eu sou apaixonado por aviação, vocês sabem disso, tá? Inclusive eu já falei em diversos vídeos, eu pretendo, inclusive é o que eu quero pro meu futuro, ser piloto de avião e talvez mecânico também, mas no momento eu tô caminhando pra isso, beleza? Então, quando eu vi isso aqui, eu já falei, cara, esse é dos meus. Olha isso aqui, pessoal. Aqui a gente já vê algumas coisinhas do simulador, que a gente tem o trim, né? As manetes de potência, a gente tem o FMC aqui. Aqui a gente tem alguns headers aqui, acho que referente ao piloto automático. Tá pequeno, não dá pra ver direito, mas acho que sim. Nas próximas imagens aqui a gente já tem aqui toda a estrutura do cockpit, né? E tá muito bom isso aqui, tá muito bonito, cara, tá? Vocês podem ver aí, ó. Toda a construção aqui, as manetes de potência. Então, o cara manja muito, tá? Não tenho o que dizer, é isso mesmo, o reader aqui do Autopilot. É isso aí, pessoal. As placas de vídeo que ele usou aí no setup, enfim, tá? Então, só pra vocês conhecerem um pouquinho melhor dele aí. O cara manja muito. Tô fazendo, dando essa indicação aqui, até mesmo como uma forma de retribuição, porque ele já me ajudou muito, a gente troca muita ideia. E ele já me ajudou muito aqui enviando chip gráfico de placa de vídeo, PWM, enfim. Inclusive ele tá no grupo nosso lá no WhatsApp, um grupo do WhatsApp fechado aqui, nosso. Tá só os melhores do Brasil, tá? Eu coloquei ele lá no grupo porque o cara manda muito bem, beleza? Então, é isso aí, pessoal. O Instagram e a página dele no Facebook tá aqui embaixo na descrição. Não se esqueça
a gente tá seguindo lá e o meu Instagram também, beleza? Meu Instagram e na minha página no Facebook também que tá na descrição. Dá aquela força lá pra gente. Você pode estar mandando a sua mensagem aí nas redes sociais. Vai ficar lá como solicitação de mensagem. Não vou responder, como eu disse, eu não estou respondendo. Mas se a sua placa, o seu caso, se enquadra nos critérios que eu falei aqui pra vocês, né? E aí eu tiver com uma vaguinha aqui, com um tempozinho, eu posso selecionar a sua mensagem aí, responder, selecionar a sua placa para estar recebendo e eventualmente estar fazendo um vídeo no canal. Mas não fiquem chateados comigo se eu não responder a mensagem de vocês, tá? Como eu falei, eu não estou respondendo a mensagem de ninguém, fechou? Continuando aqui pro vídeo agora, esse vídeo é sobre o reparo em uma GTX 1070 da Galaxy, beleza? Deixa eu pegar ela aqui, mostrar para vocês. Tá aqui, essa placa aqui quem mandou pra gente foi o... deixa eu ver, esqueci o nome agora. Alessandro dos Anjos, tá? Até então, o que ele me passou é que a placa dá vídeo normal. Isso já é um sinal de que a placa tem todas as tensões, o circuito aparentemente está ok. Porém, quando instala o drive, ela dá artefato código 43, beleza? Então a gente vai tirar ela aqui. Eu vou ligar ali no computador e mostrar pra vocês. Vamos ver se realmente é isso, né? Tá aqui. É isso aí. Vamos estar ligando ali. Vamos ligar. O monitor é o principal. Ó, já passou do código B2, já leu a BIOS. Isso aí. Deu vídeo. Mas pode ser que já venha com o drive carregado. Vamos ver. Já carregou o drive. Pessoal, essa quebra de linha aqui, vocês já estão mais ou menos cientes aí que isso é falha de comunicação com os modos de memória, né? Inclusive eu já fiz vídeo falando sobre isso. Vou entrar no gerenciador de dispositivos lá. Olha lá, ó. Tá com código de erro, como vocês podem ver. Vixe Maria, putz grilo. Agora eu não chego porra nenhuma aqui não, cara. Deu uma moleque. Olha aí, ó. Nossa, eu adorava fazer isso no Paint. Ficar desenhando. Quem fazia? Olha só, cara. Isso aqui é terapia, cara. Agora eu quero ver como é que eu vou enxergar esse bagulho aqui. Meu Deus, olha lá, tá lá, ó. A gente tem que ficar limpando aqui, ó, com a borrachinha. Tá ali, pessoal, ó. Aqui, ó, GTX 1070, propriedades, vamos ver o código de erro. Vamos limpar aqui. Código 43, tá? Pessoal, isso aí é aquele esquema que eu falei pra vocês, tá? Eu já vou até desligar aqui. Quando o driver instala, ela apresenta isso aí, tá? Desligando. E é aquele esquema que eu já falei pra vocês, tá? Essas quebras de linhas horizontais, isso geralmente é falha de comunicação com algum dos modos de memória. Porém, a gente tem aqui algumas ferramentas, inclusive uma em específico. Ela te informa exatamente com qual módulo de memória ou quais que o MCU do chip não está comunicando. Tá? No caso, o controlador de memória do chip. Porque como eu expliquei para vocês, o controlador das memórias, né, dos modos de memória, fica dentro do próprio chip gráfico, igualmente no processador e a memória RAM. O controlador da memória RAM fica dentro do próprio processador, beleza? Então, essas falhas e esses erros, geralmente é falha de comunicação com a memória, mas não dá para saber se isso é um defeito físico no controlador de memória do chip gráfico, ou se é um problema de BGA no chip gráfico, em algumas esferas ali embaixo do chip gráfico responsável pela comunicação com algum modo de memória, ou se esse problema já está lá para o lado da memória, né? Ou algum defeito físico em algum modo de memória mesmo, ou problema de BGA em algum modo de memória. A gente tem essas 4 possibilidades aí, todas as 4 possibilidades, mesmo usando esses programas, o programa ele não vai te falar o que é. Não tem como, a trilha é uma só, que vai do chip gráfico até a memória, a trilha é uma só. Se a trilha é interrompida lá na memória ou é interrompida lá no chip gráfico, ou então o modo de memória está queimado, ou o controlador de memória do chip gráfico com problema, o programa ele vai acusar o mesmo erro, vai falar que está com falha de comunicação naquele chip de memória, tá? No setor do controlador de memória do chip responsável por aquele modo de memória, beleza? Mas então ele vai te informar qual que é o modo de memória que está incomunicável, beleza? Que está tendo perda de dados. E aí, baseado nessa informação, a gente tem um norte. Pelo menos a gente faz o seguinte, a gente olha visivelmente na placa, vê o que está mais oxidado, o que está mais provável de ser, e aí eventualmente você já tenta ir no chip gráfico primeiro, resolveu? Beleza. Não resolveu? A gente já vai trabalhar em cima daquela memória que mostrou pra gente. Daí a gente tenta fazer um rebol só naquela memória, se resolver o problema, show. Se não resolveu, a gente tenta trocar aquela memória, trocou aquela memória, continuou dando o erro
em comunicar com ela, daí provavelmente é o chip gráfico com defeito, o controlador de memória do próprio chip gráfico com defeito, ou então algum resistor ali na linha daquela memória, embaixo das memórias tem alguns resistores ali, às vezes costumam da placa tá oxidada, e um daqueles resistores ali tá com a solda dele trincada, ou então o próprio resistor mesmo abriu, e aí também pode apresentar isso, mas isso tudo é checado. Aí tirando, eliminando todas essas possibilidades, o problema ainda continua, aí provavelmente é defeito no controlador de memória do chip. Mas de qualquer forma que a gente vai abrir a placa, eu vou ver o circuito se não tem nada normal no circuito, se não tem nenhum componente arrancado, porque eu já recebi muita placa de vídeo aqui com artefato, inclusive algumas que já tinham passado por tentativa de reparo por outras assistências e fizeram rebol e não resolveu, e aí mandaram aqui pra mim e era componente arrancado na PCB, tá? Tinha resistores arrancados, beleza? Isso aí às vezes bate algum objeto na hora de tirar a placa de vídeo ali, enfim, tá? Ou então até mesmo no transporte. Neste caso aqui eu acho muito difícil porque essa placa tem o backplate. O backplate geralmente ele cobre muito bem o circuito em cima, então é muito difícil de arrancar algum componente por objeto batendo, só se fosse oxidação mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos abrir ela aqui, mas vamos abrir ela lá, a gente vai dar uma analisada visual no circuito para ver se não tem nada normal, solda oxidada, componente arrancado. Se tiver tudo ok, aparentemente ok, a gente já vai colocar ela na estufa para a gente estar iniciando os procedimentos, tá? Porque como eu já olhei aqui embaixo, na câmera aí não vai dar para ver, pessoal, mas contra a luz aqui já dá para ver que a solda BGA do chip gráfico ela tá muito feia. Não dá para ver, Carol, mas olhando aqui por baixo ali, debaixo do chip gráfico, dá para ver que as esferas elas estão muito feias, tá? E elas estão meio deformadas também, tá? Provavelmente isso aqui vai ser algo referente ao chip gráfico, como eu falei. Geralmente esses problemas, na grande maioria dos casos, isso pela experiência que eu tenho, na grande maioria dos casos que eu peguei foi referente a BGA do chip gráfico mesmo, tá? Não era nas memórias, mas já peguei também vários casos que era nas memórias, tá? Então geralmente eu já vou de cara no chip. Quando não resolve, daí eu uso o programinha que eu falei lá pra vocês e tento passar para a parte das memórias. Mas vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Eu vou dar uma analisada aqui, tá? Fazer uma análise visual aqui na placa para ver se não tem nada de anormal aqui. Eu volto já já aí com o vídeo. Então, pessoal, eu já fiz aqui uma análise visual aqui na placa. Inclusive, eu já até limpei aqui o chip gráfico e a pasta térmica. Aparentemente tá ok, pessoal. Não tem nenhum componente arrancado, nenhum resistor arrancado. Chequei com o multímetro que tem esses resistores em volta das memórias aqui pra ver se não tinha nenhum deles aberto. Aparentemente tá ok, tá? Só aquela análise rápida mesmo, mas ao que tudo indica aqui, pessoal, é problema de BGA no chip gráfico mesmo, tá? Olhando embaixo aqui da solda BGA das memórias e do chip, as memórias até que tá com a solda razoável. Elas não estão deformadas, não estão feias não. Agora a do chip gráfico tá muito feia. Inclusive tem umas ali que elas estão pretas já, elas não estão nem cinza, né? Elas estão preta mesmo, que indica oxidação avançada. Tem umas que estão muito deformadas, elas já estão cogumelozinho assim, olhando com a lupa. Então eu já vou partir para BGA no chip gráfico. Eu vou colocar a placa na estufa, pessoal, ali, por algumas horinhas, só para ter certeza de que não tem nenhuma umidade presente entre as camadas na PCB do chip gráfico. É a própria PCB aqui da placa, tá? Porque querendo ou não, pra gente fazer que o rebol no chip, essa região aqui vai passar de 200 graus, né? E se tiver alguma umidade aqui presente no chip gráfico, na PCB, a gente pode ter complicações, tá? Apesar de que se você segue as rampas de temperatura certinha ali na estação, inclusive aqui na estação, ó, não sei se vocês já chegaram a ver, não mostrei, eu coloquei esse bocal aqui, ó, tá vendo? Que eu posso subir ou descer ele para a resistência do bocal não ficar muito próxima do chip gráfico, tá? Não é bom. Tem muita gente que dá bolha no chip aí, perde chip gráfico com o IR6000 por conta disso, tá? Realmente isso não é um problema, é uma característica dela, tá? Infelizmente. O ideal é que você deixe o bocal bem para cima. Só que se você deixa o bocal muito afastado do chip, para a resistência ficar mais longe, a gente tem muito ar ambiente entre a resistência e o chip. Daí acaba que dispersa muito calor para os lados. A gente não consegue chegar na temperatura ideal aqui. Eu coloquei isso daqui porque isso aqui faz o chip absorver a temperatura de uma forma mais gradativa,
tá? Ele fica aqui e aí dessa forma a gente tem uma distância aqui, ó, de mais ou menos isso aqui entre a resistência e o chip gráfico, né? E isso aqui fica colado na placa praticamente. Então dessa forma o chip gráfico ele absorve temperatura de forma mais gradativa, entendeu? Ele não toma aquele tapa de temperatura da resistência nas subidas aí das rampas não, entendeu? Então eu conseguia fazer de boa os trabalhos sem aquele bocal, mas aquele bocal dá mais segurança, beleza? A gente vai colocar na estufa só para a gente ter aí mais uma margem de segurança. Então a estufa já está aqui no jeito. Vou deixar ela de ladinho assim, que depois fica mais fácil para tirar quando ela estiver quente. Essa estufa aqui também eu fiz umas modificações nela, né? Coloquei aqui um termostato digital com relé interno para interromper resistência, enfim, né? Com esse termostato original dela aqui servindo só como margem de segurança, como uma redundância, se caso o relé que está aqui travar ligado, ela vai interromper por aqui, ó. Beleza? Mas enfim, tá 80 graus. Eu vou diminuir aqui para 70. Fechou. E aí esperar subir, beleza? Temperatura vermelhinha aqui é a temperatura atual lá dentro. Deixar subir e aí vai ficar um tempinho aqui. Eu vou resolver outras coisas. Eu não sei quando que eu vou voltar para mexer nessa placa, mas quando eu for finalizar ela aqui e fazer o procedimento, eu continuo o vídeo para vocês. Então vamos lá, pessoal. Vou até diminuir um pouco a temperatura para ficar até mais fácil pra gente pegar ela aqui. Aqui agora eu já deixei pronto aqui os protetores que eu vou colocar em cima das memórias aqui. Isso aí, pessoal. Já tá subindo a rampa aqui. Na hora que chegar na última rampa aqui, que o chip já estiver na temperatura ideal para extração, eu retorno com o vídeo aí, beleza? A gente tá chegando aqui já na temperatura de extração. O chip gráfico já tá aqui em 220 graus. Quando estiver ali próximo dos 235, eu creio que ele já vai estar solto. A gente fica dando uns toquinhos aqui com a pinça nos dois cantos. Ah, tá solto já, tá vendo? Solto aqui, solto aqui. Já sambou, desliga. Saiu. Aí vamos limpar agora. Vocês perceberam que eu sempre limpo os pads com a placa ainda na resistência de baixo. Porque mesmo quando você desliga a estação, a resistência de baixo ela ainda demora para esfriar. Ó, tá 168 graus aqui no caso ainda, tá? E isso é a temperatura que tá lá na resistência. Ó, o sensor de temperatura encostado na resistência. A temperatura que chega aqui na placa, ela é menor. Deixa eu até ver quanto que tá aqui, quer ver? Tá 111 graus, pessoal, ó, tá? Então, isso facilita a limpeza, porque essa solda lead free ela tem um ponto de fusão muito alto.
Se o ferro de solda não tiver quente igual aqui, eu deixei ele aqui em 450 graus, tá? O pessoal fica com medo de colocar a temperatura no ferro de solda também. Se vocês deixar o ferro de solda com a temperatura baixa, os pads eles vão ficar grudando na malha e é perigoso você arrancar pad. Então, quanto maior a temperatura de ambas as partes, mais fácil vai ser de você limpar e menos risco você vai ter de estar arrancando um pad na PCB, beleza? A limpeza aqui já está concluída. Eu já vou aproveitar que a PCB está quente e já vou fazer a limpeza também aqui desse fluxo velho que está aqui. Tá aqui o fluxo, quando ele está quente, ó, ele fica em estado líquido, ele não forma aquela resina. Então para você limpar ele com ele quente é muito mais fácil, tá? Você pode estar limpando com thinner ou com álcool isopropílico, tanto faz. Só que tomem cuidado, se for limpar com thinner, tem que tomar bastante cuidado, porque tem umas marcas de thinner aí que elas mancham, tá? Elas tiram esse verniz da PCB. Então vocês têm que fazer teste com a sucata aí antes de estar aplicando na placa final, tá? Aí aqui na hora da limpeza eu gosto de limpar com um algodão, porque se ainda tem vestígio de solda aqui, o algodão ele começa a grudar, você sente a resistência. E aí você sabe se está 100% limpinho ou não, tá? Fechou? Tirar aqui. E aí já tá limpo. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas... Vou colocar ela aqui por enquanto. E vamos partir para a limpeza no chip agora. Mesmo esquema, tá, pessoal? Não precisa de ter medo da temperatura do ferro. Pode deixar o ferro ali uns 450 graus, que não tem risco de matar o chip gráfico não, tá? Muita gente tem medo também sobre isso aí, mas é super tranquilo. Tá aí, pessoal, o chip tá limpo, o chip tá limpinho. E aí a gente dá uma olhadinha aqui com o olho. Quando você vê que o algodão já não tá saindo mais sujeira nenhuma, é porque tá limpo, tá? Não tem fluxo mais. Só que aí você ainda dá uma olhadinha pra você ver se não tem nenhum pad escuro, tá? Ele tem que estar assim, ó, cinza, brilhando, tá vendo, ó? Ó, isso é sinal de que o pad não tá oxidado, que tá saudável e que a próxima esferinha de solda que a gente colocar, ela vai fundir perfeitamente. Se tiver algum pad escuro, que ele está oxidado, a próxima esfera ela não funde, ela não solda nesse pad que tiver oxidado, que tiver escuro. Então nesse caso você tem que limpar bem a região, às vezes você pega uma agulhinha e raspa ali a oxidação, vem com estanho, estanha o pad de novo, depois passa a malha de novo, até ele ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? Porque senão não adianta, você vai fazer o rebol, a esfera não vai soldar perfeitamente nesse pad, e aí quando você soldar o problema ele vai retornar, beleza? Então agora a gente vai fazer o rebol e depois a gente vai colocar ele no ultrassom para limpar o fluxo, para a gente fazer a soldagem dele na placa lá e ver o que vai dar. Mas antes, a gente vai verificar aqui os valores de resistência do MCU, que é o controlador de memória do chip, esses capacitores aqui, ó, referentes ao MCU. Aqui tem do 1.8 volts e do PLL aqui também. A gente olha essas resistências para ver se o chip tá bom, se o chip sobreviveu aqui à extração e à limpeza, tá? Coloca aqui o multímetro na escala de resistência. Aqui é bem simples, tá? Não precisa de pegar todos os capacitores, não. Eles estão ligados em paralelos, no caso do MCU. Então você pega só em um, que o valor é o mesmo para todos. Aí, ó. Tá dando 111 ohms, invertendo a ponteira, esse valor tem que mudar. 83 ohms. Beleza.
Aparentemente, o controlador de memória tá normal. Esse valor tende a subir um pouco quando o chip esfria. É outro sinal para vocês verem se o chip ele está bom, tá? Esse valor ele não pode ser sempre o mesmo. Tipo, se você inverter aqui a ponteira e ele estiver dando o mesmo valor, inverteu, tá dando o mesmo valor, você aquece o chip ou esfria o chip e ele tá dando o mesmo valor, isso é um sinal de que o chip tá com defeito, beleza? Vamos fazer um teste aqui, vou mostrar para vocês, ó. Vamos pegar lá de novo, ó. Com a ponteira desse lado aqui, ó, com negativo pro lado esquerdo, ele tá dando 113 ohms. Eu vou pegar um pouquinho de gelo ali e vou esfriar o die e vou mostrar pra vocês o valor. Ó, vou colocar um pouquinho de gelo aqui em cima, ó. E aí eu vou estar secando. Deixa ele esfriar bastante. Sequei. E vamos ver lá. Negativo pro lado esquerdo. Olha lá o valor. 235, que é à medida que ele vai aquecendo, o valor vai diminuindo. Então, quanto mais quente tá, né, o substrato ali, a membrana com os milhões de transistores internos ali, quanto mais quente, mais baixo o valor de resistência, tá? Quanto mais frio, maior o valor de resistência, tá? Não quer dizer que ele esteja bom, mas pelo menos ele tá operacional. Então, isso é um indício, tá? É um dos indícios de que o chip está bom, beleza? Olha lá, ele tá aquecendo, à medida que ele vai aquecendo, o valor vai descendo, tá? Fechou? Então vamos ver aqui embaixo. ...458 ohms aí, né? 0.450k ohms, ok. ...81 ohms aqui no caso do PLL, ok. E é isso aí, pessoal. Então agora vamos fazer o rebalde desse chip aqui pra gente soldar ele lá. Muita gente me pergunta também, pessoal, sobre o fluxo que eu utilizo, tá? Se é original, se é falsificado, qual que tem que usar. Então, para fazer a extração do chip da placa, né? Para tirar o chip da placa e para fazer as limpezas e tal, eu utilizo o fluxo falsificado mesmo, tá? Mas assim, tem uns falsificados que são muito bons, né? Esse aqui é um falsificado que tem uma qualidade boa, né? Então, extração, limpeza, eu uso fluxo falsificado. Agora, para fazer o rebol, soldar as esferas e soldar o chip lá na placa, eu utilizo o original, beleza? Eu tenho aqui dois originais ainda, esse que já está pela metade, tem um outro lá que está novinho que eu não usei ainda. Aqui a etiqueta já rasgou já, mas aqui tinha o código de barra, pegando o código de barra e verificando lá no site, ele é genuíno, então esse aqui eu tenho certeza que é original, beleza? E aí a gente utiliza ele para estar soldando nas esferas. Então vamos lá já posicionar aqui. É sempre bom vocês fazerem isso aqui contra a luz, porque quando tem um espaço vazio, ele fica escuro, ele fica preto, então se destaca bastante, tá? Só ajuda você a saber se estão todos os furos preenchidos, né? Ou se está faltando algum. Aqui tá faltando um, ó. Não sei se na câmera vocês conseguem ver, ó. Ela fica bem destacado, ó. Viu aqui, ó? Então destaca bastante aí, tá? Eu raspo assim a agulha, você pode ver que a agulha eu deixo eu curvo ela na ponta, eu faço uma barriguinha, e aí você passa com a barriguinha em cima das esferas fazendo uma pressão para você afundar todas as esferas, porque costuma de ter umas que ficam flutuando aqui no fluxo, elas não descem e não encostam nos pads, e aí elas não soldam, tá? E aí quando você tira o stencil, vem um monte grudado no stencil, porque elas não fundiram nos pads. Então isso aqui resolve esse problema, tá? Você aperta bastante aqui para ela mergulhar no fluxo mesmo. Por isso que é muito importante não exagerar na quantidade de fluxo, tá? Se colocar muito fluxo, as esferinhas vão pular para fora. Elas não vão fundir, tá? E é isso aí, pessoal, já tá prontinho. É bom você sempre olhar assim também, ó, para você ver se não tem nenhuma esferinha sobrando, né, em excesso em cima ali, porque na hora que você jogar calor, se ela entrar em fusão, ela vai entrar na primeira que ela encostar e aí vai ficar maior. E aí você olha bem assim, aí dá pra ver no olho que não tem nenhuma esferinha ali por cima e já era, tá? Tá todas aqui.
Agora a gente vai jogar o calor aqui com ar quente para fazer elas fundirem aqui nos pads. Então vamos lá, pessoal. Vou ligar a estação aqui. A temperatura aqui não tem uma temperatura certa, tá? Essa estação que eu uso aqui, ela é analógica. Eu prefiro ela do que a outra digital que eu tinha. Eu olho pela cor da resistência, tá? Quando a resistência começa a ficar incandescente, pra mim é a temperatura ideal, beleza? Porque aqui não marca os graus, aqui só tem de 1 a 8 e de 1 a 8 no ar. Aí pessoal, ó, já extraiu, já tirei o stencil, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ó, vocês sempre tem que olhar o stencil através de uma superfície branca, aqui ó, porque aí você vai conseguir ver se tem alguma esferinha grudada nele, tá? Aqui no caso eu já dei uma olhada aqui, tá tranquilo, não tem nenhuma. Ali parece que tem uma, mas é fluxo, tá? Vocês podem ver, ó, é resto de fluxo que ficou. Então aqui tá ok, tá? Todas as esferas ali no chip, ó. Só que elas ainda não ficam soldadas perfeitamente, tá? Aqui a gente ainda tem que passar mais uma camada de fluxo em cima delas, com um pincelzinho ali, e dar mais um reflow para elas se assentarem nos pads, tá? Porque aqui o stencil nunca fica 100% alinhadinho, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Daí aqui, pessoal, ó. Vocês deixam a temperatura do ar mais fria, só para fazer o fluxo derreter. Agora, pessoal, a gente aumenta de novo a temperatura e bora lá. Aquele mesmo esquema que eu tinha explicado em outros vídeos de rebalho, tá? A gente vai fazendo aqui, pra você saber se as esferas já entraram em fusão, é só você ver o brilho dela, tá? Quando elas entram em fusão e estão em estado líquido, elas ficam brilhando contra a luz. Aí você sabe que elas já entraram em fusão. Prontinho. Desliga. E aí a gente vai colocar, já esperar esfriar um pouquinho aqui, a gente coloca ali no ultrassom para limpar esse fluxo aí. Daí a gente coloca aqui. Coloca aí 5 minutos. Acabou a limpeza aqui, pessoal. Daí agora, isso é álcool isopropílico, tá? E aí vamos colocar na estufa ali pra gente secar isso aqui. Já fiz a limpeza completa ali agora, já tá pronto para colocar o chip. Ligar a luz aqui. É isso aí, ó. A gente sempre olha contra a luz para ver se não tem nenhum pelinho, se tá 100% limpinho, e sempre manter as mãos limpas, tá? Porque com o próprio dedo aqui você consegue estar tirando aqui as impurezas que tiver aqui em cima, pelo, essas coisas, tá? E é isso aí, a gente vai passar o fluxo aqui agora. Eu passo com o dedo mesmo, como eu falei, manter as mãos limpas aí. E a quantidade é bem pouquinha, tá? É isso aí só. Inclusive ficou até muito, eu acho. Mas eu tiro o excesso aqui depois. Ficou bom. Eu gosto de passar com o dedo porque aqui você sente as partes que não tem e as partes que tem, né? As que não tem, elas ficam mais ásperas. Aí aqui você consegue passar de forma igual em todos os lados. Perfeito. Vou pegar o chip aqui agora. Ele tá aí, ó, bem limpinho. Todas as esferas aí, ó. E é isso, vamos lá?
Tá alinhadinho. A gente dá uma olhadinha aqui pra ver se ele não tá sambando, pra saber se ele não tá empenado, mas aparentemente tá ok. Daí agora, pessoal, a gente tem que colocar uns pezinhos, tá? Esse chip gráfico ele tem um problema que é o peso. Ele é muito leve e ele tem muitas esferas. Então, com o peso natural do chip, ele não se assenta perfeitamente. Na hora que as esferas entram em fusão, algumas fundem, mas algumas não fundem. Isso até mesmo pelo empenamento natural do chip. É impossível você ter as duas superfícies 100% planas, né? Tanto a PCB da placa quanto o chip gráfico. Sempre um se diverge um pouquinho do outro e isso atrapalha de certos pontos do chip. Algumas esferas elas costumam não soldar ou então soldam, mas não de forma perfeita, tá? Só a pontinha dela que solda e tal. Então, às vezes pode até funcionar, mas o problema pode retornar a curto prazo, tá? Então, eu já fiz testes com chips queimados em sucatas que eu tenho ali e a soldagem que fica melhor, isso olhando de baixo mesmo do chip, né? Você consegue ver o esmagamento na esfera, né? Com os testes que eu fiz, isso aqui foram os pesos ideais, tá? Esse aqui tem mais ou menos umas 40 gramas. Eu fiz primeiro só com parafuso sem a porca e ainda assim faltou mais um pouquinho de peso ainda. Eu vi que as esferas ficaram... o espaço entre o chip e a PCB ficou muito alto, né? Você via a esfera redondinha perfeitamente. O ideal é que você vê a esfera um pouquinho achatada, né? Então aí eu coloquei a porquinha em cada parafuso, aumentando o peso. E aí sim, com isso aqui, tá? Com este peso aqui, ficou perfeita a soldagem. Daí a gente coloca um em cada canto do chip, né? Nos 4 cantos aqui. Isso aí, pessoal. Daí agora a gente joga o bocal pra lá, vamos colocar o sensor de temperatura aqui, descer o bocal, colocar aqui agora na rampa 1, ponto de fusão um pouco mais baixo, da solda com chumbo, né? E vamos lá, restart. Daí a gente vai esperar as esferas entrarem em fusão, aqui no olho mesmo, aqui embaixo, eu vou tentar mostrar pra vocês na câmera, mas eu não sei se vai dar pra ver. Lá embaixo, ó, dá pra gente ver as esferas, tá vendo, ó? Ó, viu? Lá embaixo do chip, ó. Quando elas entram em fusão, dá pra você ver elas se fundindo no pad, tá? Elas brilham e daí você vê o chip descendo um pouquinho. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês, tá? E daí depois que ela fundiu, né, próximo aqui dos 200 graus, a gente vai com a pinça aqui, dá um toquinho nos dois cantos ali, bem de leve, só pra assentar mesmo, tá? E aí eu vou esperar a rampa subir aqui, daqui a pouco eu volto com o vídeo aí. Então, pessoal, já tá chegando aqui na última rampa, a rampa final. O bocal já tá a 180 graus, o chip já tá a 160. Quando chegar aqui no 180 mais ou menos, o chip já deve começar a fundir. Daí eu vou tentar posicionar aqui para mostrar para vocês lá embaixo. Vamos ver se vocês conseguem ver. (191 graus). Eu acho que não deu pra ver. Já fundiu já, não deu pra ver direito. Mas eu vou mostrar pra você o toquinho. Aqui. Prontinho. E aí é esperar esfriar naturalmente. Daí depois a gente tira o peso, tira as proteções ali. E aí a gente faz o teste lá. E então tá aqui, pessoal, já esfriou, eu tirei os pezinhos já. O fluxo em volta ali eu não vou limpar agora, eu vou fazer o teste lá primeiro, depois eu limpo tudo. E é isso aí, não vai dar pra ver aqui no vídeo as esferas lá, mas a soldagem ficou perfeitinha, tá? Do jeitinho que eu falei pra vocês, as esferinhas um pouquinho achatadas, o peso ficou ideal. E agora a gente vai colocar um dissipadorzinho provisório aqui mesmo, só pra gente ligar lá e fazer o teste, tá? Com a pastinha térmica branca da Implastec mesmo, vagabunda. Vamos lá, pessoal. Ligou, o fan girou. Deu vídeo. Tá carregando o Windows. E vamos ver agora se quando carregar o drive se vai... Acho que o drive já está instalado, vamos ver. Não, ainda não está instalado não. Ah, tá código 18. Reinstalar drive. Tem que esperar um pouquinho que a tela pisque e o drive volta instalado. Aí. Então tá aí, pessoal.
deu a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então aí já é alguma coisa relacionada às memórias, tá? Costuma de voltar a funcionar, e por causa de reflow de tabela nas memórias, né? As memórias recebem aquele reflowzinho de tabela, porque quando você faz o rebole no chip, você aquece a região toda. Costuma de voltar a funcionar com o rebol no chip, mesmo não sendo problema na BGA do chip. Só que nestes casos, o problema retorna muito rápido. Algumas horinhas ali no teste ali, o problema já volta. Quando funcionou por reflow de tabela. Mas nesse caso aqui, nem o reflow de tabela fez voltar a funcionar. Daí, tem uma chance grande de ser memória com defeito, tá? De não ser BGA nas memórias, por causa do que eu falei, que o reflow de tabela não resolveu. Mas às vezes é porque o nível de oxidação ali nas memórias, às vezes o rompimento da esfera foi um nível muito crítico que nem reflow de tabela fez voltar os dois pontos, né, da solda que estão rompidos ali, ou então da própria solda com o pad mesmo. Não volta a dar contato, beleza? E aí o problema continua como vocês viram. Então a gente vai ter que checar no programinha lá que eu falei pra vocês. Mas agora provavelmente alguma coisa relacionada às memórias. Ou então aquela questão que eu falei. Pode ser o próprio chip gráfico com defeito. Controlador de memória do chip gráfico com defeito. Então tem várias possibilidades aí, mas a gente vai eliminando uma por uma, beleza? Então, pessoal, eu já adiantei algumas coisas aqui na placa. Eu vou falar aqui pra vocês o que foi feito, tá? Eu coloquei a placa lá no PC, como eu falei pra vocês, né? Eu rodei lá o programa de diagnóstico que eu tinha mencionado anteriormente. Essa parte lá do software, pessoal, infelizmente eu não vou poder mostrar pra vocês, tá? Não porque eu não queira, mas é porque esse software ele é de uso restrito, beleza? A NVIDIA ela fornece esse software para as fabricantes de placa de vídeo, então o uso desse software é restrito para as fabricantes. Eu tive acesso ao software e as pessoas que me forneceram, elas pediram para eu não divulgar, para eu não repassar e para eu não estar mostrando em vídeo, beleza? Então, infelizmente isso aí eu vou ficar devendo para vocês. Mas eu vou resumir aqui para vocês o que ele faz, tá? Ele faz todo o diagnóstico na placa, beleza? Desde setores do fan, rotação de fan, padrão de comunicação do chip gráfico com o PCI Express, se tem falha, MCU do chip gráfico, que é o controlador de memória do chip gráfico, ver se todos os canais do MCU estão se comunicando perfeitamente com as memórias. E, enfim, então eu rodei lá para ver se tinha falha de comunicação com alguma das memórias. Ele só indica o canal, né? No caso das memórias, né? De problema nas memórias, ele só indica o canal e a memória deste canal que está tendo falha na comunicação, tá? Mas não quer dizer que isso, como eu expliquei para vocês, tá? Não quer dizer que isso seja na memória, pode ser no chip também, pode ser que seja nas memórias e não seja no chip, beleza? Como eu disse para vocês, a comunicação é feita entre chip e memória, tá com falha na comunicação entre esses dois componentes. Agora, a comunicação pode estar dando problema por conta do controlador de memória no chip gráfico com problema ou problema de BGA no chip gráfico, ou então aqui na memória também, memória com defeito ou problema de BGA nas memórias. Vai acusar o mesmo erro lá no software, beleza? Então ele dá um norte pra gente, né, de qual que é a memória que está com problema de comunicação, mas ele não vai te falar assim, ó, essa memória com defeito, troca a memória, ou é problema de BGA na memória. Não, isso não, infelizmente, isso não tem como saber. Mas enfim, lá o software entregou pra gente que o canal A das memórias, cada canal trabalha com duas memórias, tá? E essa placa aqui no caso, ela tem 1, 2, 3, 4 canais, que é o canal A, o canal B, o canal C, canal D, beleza? E aqui a gente tem a memória A1A0, B1B0, C1C0, D1D0, tá? E aí lá estava acusando o erro nas duas memórias do canal A, tá? Na memória A1 e na A0, beleza? Então, no caso, seriam essas duas aqui. Aí é que vem, pessoal. De início, faz o rebol. Às vezes o chip de memória não está com defeito, às vezes é problema de BGA nessas memórias. Acontece, como acusou erro nas duas memórias, como as duas elas trabalham meio que juntas, né? Falando de um grosso modo, às vezes o problema é só em uma, só que o erro na outra vem de tabela, tá ligado? Então, nesse caso, pode ser que fosse só em uma delas, beleza? Tem casos que acusa erro só em uma mesmo, então
E isso aqui é uma imensidão de parâmetros aqui que não tem como a gente ter uma receitinha de bolo só para identificar esses problemas. Às vezes um defeito ali ocasiona alguns efeitos colaterais e às vezes outros defeitos dão outros tipos de efeitos colaterais que não deu lá naquele primeiro defeito. Então acho que deu para vocês entenderem, né? As memórias já estão rebaladas, coloquei elas aqui agora para que elas saíram da banheira ultrassônica e elas já estão aqui. As duas, ó, já estão todas as esferinhas nelas aí. Daí agora o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou colocar o fluxo lá, alinhá-las aqui e vou fazer a soldagem, tá? Infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui a soldagem, porque a Carol não tá aqui agora. Eu tô gravando sozinho aqui e aí eu mostro pra vocês o teste lá no computador depois delas soldadas e vamos ver o que vai dar. Se o problema continuar, né, se não resolver, daí de duas uma. Ou o controlador de memória do chip gráfico com defeito ou memórias com defeito. Alguma delas ou as duas. E aí, no caso das memórias, já estou com a sucatinha aqui, com memórias da Micron também. Uma 1060, usa as mesmas memórias. E aí eu vou estar retirando da sucata aqui, fazendo rebol, colocando lá e ver se resolve. Não resolveu, pessoal? Daí, infelizmente, é quase 100% de certeza de ser problema no chip gráfico, porque os componentes aqui, resistores das memórias aqui, eu já conferi, todos eles estão normais, não estão oxidados, estão soldados direitinho, valores de resistências estão ok, então provavelmente nesse caso não é BIOS também, lembrando, tá? Já fiz regravação de BIOS e não é BIOS, então é isso aí. Então, pessoal, já coloquei a placa aqui e eu já até vi o que aconteceu com ela aqui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Soldei as memórias lá já. E aí o que acontece? Ela dá vídeo, ó, mesmo esquema, sem o driver dá vídeo normal, carregando. E aí, ó, na hora que o driver carrega, já sobe as quebras de linha aí, só que vocês podem perceber que mudou agora o artefato, tá vendo? A cor, o estilo, fica assim, tá até mais fácil de ver o fundo, né? O fundo não embaça igual embaçou antes. Aí, ó. Tá vendo? A resolução fica normal. Você passa aqui no ícone, ó, já dá pra ver bem melhor. Resolução normal. Ela fica com código 43 lá, né? No gerenciador de dispositivos, ó. Só que agora já está bem melhor o fundo. A resolução ela mantém no fundo, né? Não embaça, nem estoura, nem nada. Então aquelas duas memórias elas estão com falha mesmo. Provavelmente isso mudou um pouco pelo aquecimento, né? Na hora de extrair, fazer o rebale nelas, mas ao que tudo indica tem alguma... Ou as duas, né? Com defeito. E aí agora eu vou sacar ali, pessoal, tá? Como eu falei pra vocês, o programa lá, eu rodei lá de novo no programa, ele ainda continua acusando o erro nas duas. Então agora eu vou sacar as duas lá e vou trocar. Pegar da sucatinha lá, fazer o rebol e colocar as duas memórias boas na placa para ver o que acontece. Daí eu mostro para vocês aí depois, tá? Então, pessoal, tá aqui. Já removi as duas memórias novamente. Já limpei os pads, já tá com o fluxo ali pronto para soldar as outras, que elas já estão aqui rebaladas já. Tá? As duas, tirei daqui da sucata, como eu falei pra vocês, ó. Essa aqui são as memórias supostamente com defeito, e eu quero mostrar pra vocês uma curiosidade aqui. Eu já tava suspeitando que essa placa foi usada em mineração, por conta do chip que tava escuro. Deixa eu pegar um pedacinho de papel higiênico aqui. Eu vou limpar isso aqui pra vocês verem aqui, ó. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver a resina em volta do die? Ela já tá um pouco amarronzada, um pouco escura, tá vendo? Então já estava suspeitando por conta disso. E aí, quando eu tirei essas memórias aqui da placa, eu percebi que elas estavam bem escuras também. Essa aqui é as memórias originais da placa. Olha como que elas estão pretas, ó. Elas estão muito escuras, tá? Dá pra ver daí, ó. Deixa eu colocar elas contra a luz aqui, vamos ver se vocês conseguem ver melhor, ó. Olha o tanto que elas estão escuras. Se você pega uma memória igual essa aqui, saudável, que eu peguei da outra placa, olha a diferença de cor. Não sei se vocês vão conseguir ver aí a diferença, porque a luz tá... Olha uma do lado da outra. Aqui, ó. Aqui já deu pra ver melhor. É isso que eu queria que vocês vissem, ó. Olha como que essa aqui tá escura. E essa aqui já tá bem mais verdinha. Tá vendo, ó? A diferença. Ela tá bem escura, principalmente no centro. Então, na hora que eu vi isso aqui,
eu já imaginei, já falei, realmente essa placa foi usada em mineração. Todo mundo sabe aí que a mineração, né, ela estressa muito o controlador de memória do chip gráfico, o MCU do chip gráfico, principalmente as memórias, né. Então a chance desse chip aqui, tá causando erro nas duas memórias, mas a chance do chip desse defeito ser no chip é muito grande, tá. Já tô suspeitando ser no chip até mesmo por ter dado defeito em duas memórias do mesmo canal ao mesmo tempo, é muita coincidência. Tô achando que o canal A do MCU do chip foi que danificou, mas vamos lá, já fiz reboque nas duas, vou soldar elas lá agora, essas aqui eu vou deixar de lado e aí vamos ver o que vai dar. Então tá aí, pessoal, soldei os dois modos de memórias novos, entre aspas, na placa, né? Mas é a mesma coisa, viu, pessoal? Infelizmente, os mesmos artefatos. Então agora, assim, provavelmente é o chip gráfico mesmo, tá? Ele ainda continua acusando o erro no canal A, do mesmo jeito que tava. Mesmo com as duas memórias que eu peguei ele da outra placa. Troquei as duas memórias do canal A, né? E ainda continua exatamente do mesmo jeito. Mas, enfim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque agora, ao que tudo indica, é o chip gráfico mesmo. Eu vou tentar arrumar um segundo chip para estar fazendo o teste, para ver se resolve. Mas no momento eu não tenho esse chip aqui, eu vou ter que correr atrás. Ou então pegar o chip desta placa aqui e colocar numa outra 1070 que tá ali, para ver o que acontece. Se acontecer a mesma coisa na outra 1070 com esse chip ali, a gente já sabe que é o chip gráfico mesmo com defeito, entendeu? Aí vou ir fazendo esses testes aqui, vou fazendo mais algumas coisas aqui, mas o vídeo foi esse. Infelizmente, neste vídeo a gente não conseguiu salvar essa guerreirinha aí, tá? É isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like aí, de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. Também não se esqueça de seguir lá nas redes sociais, que tá aqui na descrição do vídeo. E de seguir também o Vinícius Naibert lá no Instagram, beleza, pessoal? E na página dele no Facebook também, como eu tinha falado no começo do vídeo aí. Vou ficando por aqui, valeu, falou!